RFI Convida. Silvano Mendes. Ela é atriz, cantora lírica, mas foi finalmente na arte da marionete que encontrou a sua forma de se expressar. A RFI convida hoje a marionetista Nina Vogel, que está aqui nos nossos estúdios e está em turnê pela França nesse momento. Bom dia, Nina. Bom dia. Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Como eu disse na introdução, você passou por diferentes formas de expressão, de expressões artísticas antes de chegar na marionete. O que te levou a esse universo? É um percurso completamente inusitado e, honestamente, não foi pensado. Eu jamais imaginaria que eu ia me tornar marionetista. E acho interessante abordar isso porque, mesmo no Brasil, a arte da marionete está muito ligada ao imaginário do Guignol, do Mamulengo ou dos grandes bonecos de Olinda. Foi o Toulouse-Lautrec. Foi uma pesquisa que iniciou em 2012, né, 7 anos atrás. Pesquisa final na faculdade. E eu interpretava o Lautrec e mais 4 mulheres que viveram na época. Mas eu achava muito caricato. E aí, um dia, indo assistir a companhia do A2, que é uma companhia franco-brasileira, fiquei impressionada com as marionetes. E aí surgiu esse encanto, essa fascinação. E foi tudo muito rápido. Eu fui iniciada no Chile, né? Em seguida, em 2015, com a marionetista russa Natasha Belova. Então, já tive grandes mestres no início. E aí, eu confeccionei a marionete do Toulouse-Lautrec. Antes de falar do Lautrec, você dizia que tem justamente uma diferença entre os diferentes tipos de arte ligada à marionete. Você poderia explicar para o nosso ouvinte para entender justamente essa diferença entre o Guignol e as outras formas. Na verdade, hoje em dia, a gente tem teatro de formas animadas. Porque, inclusive, objetos podem se tornar personagens, né? Tem o teatro de objetos, tem o teatro lambe-lambe, que é originário do Brasil, completando esse ano 30 anos, que é para um espectador só que espia na caixinha ou nesse ambiente. E a marionete, que, assim, me sinto profundamente honrada de ser marionetista. Por quê? Porque é uma arte ancestral, milenar e universal, de uma rede de artistas profundamente generosos, que aceitam estar atrás, ou às vezes até mesmo invisível, para dar vida a outros seres e outros mundos possíveis. Existe algum tipo de preconceito ou de resistência a essa forma de arte? Existe, e eu acho que esse é o papel do marionetista contemporâneo, e acho importante, assim, inclusive levar isso para o grande público, né? Porque as pessoas têm essa ideia que tem a marionete Guignol, vai fazer vozinha, o bonequinho para crianças, e não é. Tanto não é que tem um festival mundial a cada 2 anos aqui na França e festivais pelo mundo todo, e é uma arte sempre em movimento. Então, por exemplo, hoje tem até a robótica, toda a parte eletrônica também. Então, não há limites para o universo da marionete. E eu fui iniciada justamente na marionete em escala humana, que é uma marionete habitável, ou seja, ela é em fusão com o corpo do ator. A gente vai falar justamente sobre isso, porque uma das características do teu trabalho é dar vida a esculturas de artistas ilustres do passado, né? Isso. Nesse momento, o projeto principal, que é esse que você está apresentando aqui na França, que foi apresentado no Festival de Marionete de Charleville-Mézières, aqui na França, que está rodando pelo país, é o Toulouse-Lautrec. Fala pra gente um pouco desse projeto específico. Em que consiste esse projeto de Toulouse-Lautrec? Bom, Toulouse-Lautrec, então, nasceu no Chile em 2015. Mesmo se, só lembrando para os ouvintes que não conhecem, Toulouse-Lautrec era um aristocrata, pintor que retratou a noite parisiense no final do século XIX. Exatamente. Ele foi testemunha ocular desse fã, né, do 19e, que a gente fala em francês, do século XIX, e ele imortalizou esse imaginário que a gente tem coletivo dessa boemia, dessa ambiance Belle Époque, né? Mas ele era um aristocrata marginal, porque sendo filho de pais primos primeiros, tendo fraturado os 2 fêmures em diferentes idades, as suas pernas pararam de crescer. Então, ele ficou com as pernas de criança num corpo adulto. Por isso, a estatura. E a gente sabe que, até hoje, tudo que é diferente causa estranhamento.
Nem sempre é bem aceito, infelizmente. Então, ele teve toda essa rejeição ao longo da vida dele. Eu dediquei 5 anos da minha vida a essa pesquisa. 5 anos. O que não é muito comum, né, para o artista. E assim, aí chegando na marionete, no Chile, então, nós criamos pequenas performances. Eu tenho uma curta performance de 35 minutos, que é Redescobrindo Lautrec, que é para um público geral, crianças, adultos, adolescentes. Tem o espetáculo Uma Noite com Lautrec, aí é para adulto, um público adulto, onde eu interpreto justamente as 4 mulheres e ele. E tem a deambulação, que são esses passeios, que eu acho talvez a coisa mais rica, e vou dizer por quê, e também mais difícil. Porque você sai desse ambiente todo programado e controlado do teatro, onde tem uma luz que se aciona e você tem o controle de tudo, e você vai para a rua. E levar esse ser, essa presença, né? Ele não fala, mas essa presença para as ruas é muito forte. Falando justamente dessa questão da rua e do contato com as pessoas, porque a gente estava dizendo que Toulouse-Lautrec era um artista que retratou, como poucos, Paris do final do século XIX, inclusive até hoje muito turista que vem para Paris pela primeira vez, leva para casa uma reprodução das imagens de Toulouse-Lautrec sem saber que é uma obra assinada por esse artista em forma de cartaz, em forma de cartão postal. Eu sei que como parte dessa tua turnê, você fez um passeio pelas ruas de Montmartre, que era o bairro de Toulouse-Lautrec. Como é que esse trabalho é acolhido hoje nas ruas, justamente com esse personagem da marionete de tamanho humano? Bom, Charleville-Mézières foi uma grande surpresa. Assim, por um público que conhece marionete, está acostumado a ver, foi impressionante. Foi realmente impressionante a reação de adulto, criança, enfim, especialistas. Angers também, o museu nos convidou para virmos no ano que vem, na Noite dos Museus Europeia, e também dentro da programação oficial deles. Chegando em Paris, seguindo os passos do Toulouse, que era uma programação do Grand Palais, mas nós nos inserimos independentemente. Ali teve uma certa hostilidade. Foi uma surpresa, assim, um pouco incômoda, mas nós seguimos independente. E chegando no alto de Montmartre, ao lado da Sacré-Cœur, teve um momento muito bonito, que foi assim profundamente tocante, de ver os pintores das ruas se aproximarem. Eles foram tirando os chapéus e fizeram uma pequena reverência para o Lautrec e deram também moeda, sendo que a gente não havia pedido nada, sem explicação, nada, mas assim, um reconhecimento. Olha, aqui está um mestre que veio antes da gente e... Uma homenagem desses artistas de rua. E como isso é visto pelo mundo das artes? Porque a gente lembra que está acontecendo agora, em Paris, no Grand Palais, uma grande retrospectiva sobre Toulouse-Lautrec, que coincide com essa sua passagem aqui pela França. Exatamente. É um artista que é reconhecido no mundo da arte, a arte com grande A, como a gente diz em francês? Hoje, sim. Há 155 anos, quando ele nasceu, e ele foi mudando isso, não. A gente sabe, a mesma coisa aconteceu com Van Gogh e com tantos outros. Agora, ele teve rejeições, até mesmo entre os expressionistas, porque a gente não pode dizer que ele faz parte de uma corrente única, né? Ele foi rejeitado por muita gente. E existe essa questão da arte da marionete, e no caso, eu me expressar, o trazer a presença dele através dessa arte, ser também subestimada pelos outros artistas. Mas a arte dele é sim reconhecida hoje. Quando eu estive em Albi, a bibliotecária me falou uma frase que me intrigou na época. Que é a cidade de origem. Exatamente, a cidade de origem dele, onde tem o museu do Henri Toulouse-Lautrec, né? Ela falou assim, olha... O Lautrec é maior no mundo do que na França. E aquilo me intrigou. E aí eu fico pensando, nossa, o mesmo Grand Palais demorou muitos anos para fazer realmente uma grande exposição dele, né? Então eu não sei se como dizer assim, eu acho que depois que um artista já está reconhecido depois de séculos, é fácil fazer uma grande exposição. Antes, assumir que sendo um francês, numa estatura pequena,
convivendo com pessoas marginais, eu acho que aí é um pouquinho mais duro de engolir. Uhum. E tem um aspecto interessante, porque você comentou um pouco esse percurso, essa vida do Toulouse-Lautrec. Ele teve problemas no seu processo de crescimento, devido a uma doença genética. Essa questão da aceitação dos corpos diferentes é algo que você aborda de alguma maneira no seu espetáculo? Sem fazer discurso ou levantar bandeiras, com certeza. O tempo inteiro, porque eu interpreto prostitutas, eu interpreto as melhores amigas dele, inclusive, né? E sim, a gente tem censura, a gente sabe que tem censura hoje no Brasil. Agora, a hostilidade na França também não deixa de ser uma censura. Então fica aqui o registro. Eu, enquanto artista, sou contra qualquer tipo de censura. E sim, o Toulouse-Lautrec, esses 7 anos que eu venho já pesquisando e apresentando, não foram fáceis, não foi só alegria e assim, esse acolhimento. Foi muito mais positivo do que negativo. E me chama a atenção que a hostilidade veio da França, aqui em Paris. Que ainda existe uma resistência. Existe mais aqui uma resistência. Bom, você passou 7 anos agora trabalhando sobre Toulouse-Lautrec, mas tem novos projetos. Tem um projeto que chama Concordes. Fala pra gente rapidamente do que se trata. O Concordes é Então, o Teatro Lambi-Lambi é essa caixa que eu falei, né? Que as pessoas espiam um espectador por vez. Eu estava num momento no Brasil justamente assim, todos acho que abalados com a situação dos artistas, né? Não vamos aqui mentir. E eu falei, eu não quero mais esperar ter uma aprovação do governo no projeto e tal. Então, eu criei um coração Lambi-Lambi, que é muito intuitivamente o que eu gostaria de levar para as pessoas em qualquer lugar do mundo, nas ruas, onde quer que seja. E nesse coração, em cada cavidade, fui estudar realmente o coração, tem pequenos universos e tem um serzinho que habita. Então, eu convido as pessoas a se aproximarem, aí coloco o fone de ouvido, não tem palavras, mas é conduzido pela música, então o fio principal é a música. E a pessoa vai começar a descobrir esses pequenos universos dentro desse coração, porque esse serzinho que habita, o coração dele em um determinado momento para de bater. Então a pergunta é, o que faz um coração bater? Eu não posso chegar na rua, me aproximar das pessoas, até posso, mas vai causar um estranhamento muito grande se eu for querer tocar a pessoa e abraçar. Mas a marionete pode. A marionete pode. Então, assim, eu já fiz algumas pequenas apresentações, vai estrear em Montreal, e é tocante, porque você vê que esse é o papel da marionete. Então, uma pequena, desse tamanhinho, mas ela se aproxima e toca. Interessante, interessante. É isso. Bom, a RF convidou hoje a artista brasileira Nina Vogel, que está em turnê pela França, que apresenta um espetáculo com a marionete Toulouse-Lautrec. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Silvano. Obrigada, ouvintes.